Olá pessoal, retornando aí, né, depois de bastante tempo, né, peço desculpa a vocês, eu passei por uns contratempos aí, né, morreu umas pessoas que eu gosto, fiquei sem clima para gravar, e aí depois de retomar, né, essa aula particularmente ela dá muito trabalho porque são muitos gráficos e eu tento fazer de uma forma bem animada e que tenha algo que seja mais fácil de ser compreendido, né? Então demora bastante e aí por isso eu demorei, tá? Hoje a gente começa a ver as aplicações da integral, né? Eu falo começa porque eu acho que eu pretendo fazer ainda mais duas aulas antes da prova. Então seria essa e mais duas, ou se não der tempo, pelo menos essa e mais uma. Se eu conseguir cumprir o que eu gostaria na próxima, então seria só essa e mais uma, né? Bom, vou ver o que acontece. Então seria essa e mais uma ou essa e mais duas, tá? Para a gente abordar tudo sobre as aplicações da integral. Hoje, como não poderia ser diferente, né? A gente começa a aplicação imediata da integral é o cálculo de áreas, né? Foi a motivação inicial, foi o que a gente viu como sendo a inspiração para falar de integral, né? Foi o cálculo de área. Então lá atrás a gente viu que dada uma função e essa função, se ela for positiva, né, estiver acima do eixo x no intervalo AB, então a gente poderia calcular essa área, né, que está abaixo do gráfico, usando o integral. A gente chegou à conclusão que o cálculo de área era através de uma integral e a integral representava essa área, então foi o início do nosso curso, né? Acho que foi a nossa primeira aula, depois da apresentação. Né? A gente viu que essa área aí seria a integral de a até b da função f de x dx, correto? Então a gente vai ver agora quais são as outras situações que podem acontecer, né? Outras áreas, estando numa situação um pouco diferente, como é que a gente adapta a ideia para situações um pouquinho diferentes dessa, tá bom? Então, o primeiro caso, eu vou fazer uma sequência aqui, indo dos casos mais básicos para os mais complicados. Então, eu vou em ordem de dificuldade, tá bom? Então, o caso mais básico, mais simples é esse daí, é o caso inicial que originou, que deu origem à ideia de integral, tá ok? E aí, depois desse daí, assim, em ordem de dificuldade, imagine que você tenha uma função e no intervalo AB, essa função esteja toda na parte de baixo. Então, se vocês lembram a dedução da integral, nós subdividimos essa área em fatias, né, e transformamos essas fatias em retângulos e fizemos um cálculo por aproximação. E aí, na hora de calcular a altura do retângulo, a gente usou o f, né, de CI, onde esse CI é um ponto dentro da base de cada um dos retângulos. Não é isso? Então, se você lembrar desse processo, você vai ver que na hora que você repetir esse procedimento nessa situação aí, o f de CI ele vai ser negativo, ou seja, você teria uma altura negativa. Então ficaria, a única coisa que ia mudar no processo seria a base vezes a base continua positiva, a altura ficou negativa, ou seja, você teria uma espécie de área negativa, o que é absurdo. Só que para a gente compensar e voltar a ter a ideia de área nesse caso, é somente colocar um sinal de menos em cada um dos retângulos. Como a gente faz uma soma e a soma é distributiva, esse sinal de menos pode ser posto em evidência, o que resultaria então numa a mesma integral, só que com um sinal de menos do lado de fora. Então, se você tem uma função toda abaixo, você calcula a integral, o resultado dessa integral seria negativo, e aí você pega, coloca um menos aí, tá? E aí você agora tem
o resultado na forma de uma área, tá bom? Um cuidado que eu peço a vocês é o seguinte, olha, não inventem de calcular a integral e lá no final, deu negativo, agora eu vou botar o sinal de mais. Não é assim, não é assim. Você faz a observação de início e já começa colocando menos aí e resolve a integral e leva esse menos até o final para no final ficar positivo. Por favor, elegância, tá bom? Não façam esses acochambramentos que em geral a galerinha gosta. Eu tiro pontos, tá bom? Eu tiro pontos, tá? Eu gosto do negócio elegante, faça de maneira organizada. Bacana? Então veja, se a função está totalmente do lado de baixo no intervalo AB, então para você falar em área é menos a integral de A até B, fx dx. Show? Então, nessa situação, a adaptação que a gente faz é esse menuzinho aí, posto desde o início. Legal? A próxima situação seria qual? Você, no intervalo AB, você tem um trecho que é acima do eixo x e um trecho que é abaixo do eixo x, um trecho da função, né, do gráfico da função, uma parte está acima e uma parte está abaixo. E aí, qual seria o remendo que você vai fazer? Qual seria a adaptação que você vai fazer? Eu acredito que agora ficou meio óbvio, né? Professor, eu teria que fazer nesse trecho A1 a integral com sinal de mais. E no trecho A2 a integral com sinal de menos. Aí fica aquela dúvida assim, o trecho A1, né, vai de A até onde? Né? Você teria então que calcular um C. Esse C seria o ponto onde a curva toca o eixo X, né? Isso aí ganha o nome de raiz, né? Vocês estão lembrados? Raiz é o ponto da função que toca o eixo X, ou simplesmente você vai fazer f de x igual a zero e resolver a equação. A resposta para essa equação vai lhe dar o x, que é o C que nos interessa aí. Tá bom? Então, antes de fazer a integral, você tem como passo inicial encontrar esse Czinho aí, que é intermediário, né? Está entre A e B em algum lugar. Encontrado ele, aí você vai fazer, olha, a integral que eu quero, A, né? Vai ser o A1 mais o A2, né? E aí o A1 vai ser o trecho que vai de A até C, positivo. O trecho que vai de C até B, você vai pôr um menos, não é isso? Não é isso? Veja, essa primeira integral corresponde ao gráfico que está acima do eixo x, que eu estou chamando aí de área A1. A segunda integral, com menos e tudo, é a área eu estou chamando de A2. Tá ok? Então, você poderia estar se perguntando, e eu tenho certeza que está, é o seguinte, professor, eu não gosto de gráficos, né? Eu não gosto de fazer gráficos, não gostei lá no segundo grau, não sei fazer, não quero aprender e acho que sou incapaz de aprender, né? Me perdoem. Teria como a gente fazer sem esses gráficos aí? Veja, tem, eu não gosto de dizer isso não, mas tem, né? Porque não quero incentivá-los a fugir dos gráficos. Eu gostaria muito que vocês desse uma chance a si próprio e fosse atrás de aprender esses gráficos. Até porque aqui no nosso curso os gráficos que nós teremos que fazer são os mais banais, os mais básicos. Então é uma parábola, ou é um x ao cubo no máximo, ou sabe, um seno, um cosseno. São coisas que nada que fuja ao que você viu lá no segundo grau. Nada, nada. Tudo muito básico, tudo muito simples. Mas, infelizmente, é algo que assusta aos alunos de uma maneira incompreensível, né? Então, veja, professor, eu não sei fazer esse desenho, não gosto. Como é que eu fujo da ideia do gráfico? Veja, você vai ter que encontrar o C no escuro. Como assim, professor, no escuro? Você vai pegar o f de x igual a zero, ver se isso aí tem raiz. Se tiver raiz, se tiver solução, você pega essa solução e verifica se essa solução está entre A e B. Né? Encontrei o C. C está entre A e B? Está. Então significa que
a sua função tem uma parte que está em cima e tem uma parte que está embaixo. Né? Mesmo você não desenhando, aí você vai ter essa noção. Tem uma parte que está em cima e tem uma parte que está embaixo. Como é que eu faço, professor, para saber quem está em cima? Ou a parte que está embaixo? Veja, você não precisa. O que você vai fazer é... faz o primeiro trecho de A até C, sem saber se é acima ou abaixo, e passa o módulo. Faz o segundo trecho de C até B e passa o módulo. Show? Pronto, e aí está resolvido o seu problema. Eu não sei se F está em cima ou está embaixo, passei o módulo. Não sei se no trecho de C até B, se o F está em cima ou está embaixo, passa o módulo. Agora veja, você tem que fazer isso desde o início. Desde o início. Não vale o engraçadinho aí chegar lá no final, eita, deu negativo, e o professor pediu aqui uma área, e a área não é negativa, eu vou passar o módulo aqui no final e vai ficar positivo. Não faça isso, porque eu vou tirar pontos de maneira assim radical. Tá? Eu não gosto desses remendos horríveis, entendeu? Façam desde o início, tá bom? Você não quer fazer o gráfico, beleza, encontra o C, passa o módulo na primeira parte, passa o módulo na segunda parte, desde o início, você vai levando o módulo até o final. Ok? Aí, o engraçadinho, ele também gosta de um remendo aí que é horrível, é o seguinte, ó. Eu vou fazer a integral menos a outra, ou mais a outra, tanto faz, né? Ele sempre vai por um caminho troncho. E no final eu passo o módulo. Ou eu vou passar o módulo desde o início, mas eu vou passar o módulo do somatório total. Eu destaquei em vermelho, veja que aí só tem um módulo. Ele fez tudo como lá no início. Ficou na dúvida se era, o primeiro era positivo ou negativo. Ele passou o módulo no total. Não é a mesma coisa que passar o módulo em cada um dos termos. Não é a mesma coisa. Tá bom? Então não inventem. Veja, professor, se eu fizer a integral de A até B, o que isso representa? Isso aí representa a integral. E aí não é área, não? Não, não é área. Porque a primeira parte entrou positiva, a segunda parte entrou negativa e você somou tudo. É como se você tivesse vamos supor, você está somando coisas positivas com coisas negativas. E no final você vai ter um saldo. Um saldo entre positivos e negativos, o que deu? É o que significa a integral aí. Entendeu? Entendeu? É como se você estivesse somando todos os benefícios recebidos e todas as suas dívidas. Quando você somar tudo isso, o que sobrou no final? O saldo. É o que sobra. Tá? Para você ter o sentimento de área, em cada trecho você passa o módulo. Se você tiver o gráfico, né, e você no trecho onde for positivo, você calcula a integral. No trecho onde for negativo, você põe um menos e calcula a integral. Não, é tão simples que eu tenho medo de estar causando confusão aí, querendo evitar o pior, sabe? Mas não tem segredo, é banal. Dizem que é para a gente não falar isso, né? Que o aluno fica se sentindo mal. É simples. É simples. Tá ok? Vamos para frente. E numa situação onde você tenha vários trechos. Professor, agora que a dor de barriga desenganou mesmo, professor. Eu não queria fazer um gráfico antes, agora que eu não quero mesmo. Veja, o ideal é que você faça o gráfico. O ideal. Mas, você não querendo fazer o gráfico, o que você teria que fazer nessa situação? Você teria que encontrar a área total, é a área correspondente aos quatro trechos aí. Tá certo? O A1, o A2, o A3 e o A4. Né? Para você saber que o A1 vai entrar com a integral com o sinal de mais, precisa saber que ele está acima. O A2 vai ser uma integral com o sinal de menos, precisa saber que ele está abaixo. E assim com os demais. Né? Mas se você não fez o gráfico, como é que você vai saber quem está acima, quem está abaixo? Né? Não tem como saber. Aí você vai aplicar a mesma ideia que eu falei na aula passada, no slide anterior. O que você vai fazer? Você vai encontrar os pontos que se representam aí, eu estou chamando de C, D e E, seriam as raízes da função. Que função? Da função f, que estão entre A e B. Veja, como é que eu faço isso, professor? Pego f de x igual a 0 e resolve. Né? Aí
você pode ter mais de 3 respostas, eu não sei qual é a função, mas você só vai lhe interessar aquelas que estão entre A e B. O que estiver além de A e B, ou antes de A ou depois de B, não lhe interessa. Não faz parte da área A que nós estamos querendo calcular. Certo? E aí, você tendo em mãos o C, o D e o E, você vai ter 4 integrais. E aí você, tendo feito o gráfico, né, a primeira vai ser de A até C com sinal de mais, a segunda de C até D com sinal de menos, a terceira de D até E com sinal de mais, a última de C até B com sinal de menos. Só sei disso porque eu estou vendo o gráfico. Não fiz o gráfico, professor, como é que eu faço? Calculo as 4 integrais, todas elas em módulo. Veja, está vendo que é um módulo para cada uma. Não inventem de fazer as 4, somar as 4 e depois passar o módulo. Não funciona. Não funciona, dá errado. E esses módulos têm que começar do início, viu? Vocês vão com ele do início até o final. Bacana? Eu enxergo isso como uma tarefa simples, tá bom? Eu acho que de tão simples pode causar confusão aí, porque parece que o aluno de nível superior ele não quer acreditar que existam coisas simples num curso de cálculo. Existe, aí está aí uma delas, tá bom? E o que mais pode acontecer? Veja, pode acontecer de você ter duas curvas, duas funções, dois gráficos, e você está interessado na área entre as duas curvas. Então, eu vou começar novamente da situação mais básica, indo na direção da situação mais complicada. Então, suponha que no intervalo AB, você tenha uma função f totalmente acima da função g. Tá certo? O que acontece? Eu vou repetir aqui o procedimento que a gente fez lá com a integral. Eu vou repetir aqui de maneira assim rápida para você entender a adaptação que a gente vai precisar fazer. Aí vai ficar bem óbvio, bem na cara. A gente dividiu, né, em vários subintervalos. E aí a gente pegou cada um dos intervalos, você chamou de ΔXi, a basezinha de cada um dos retângulos, pegou um CI no meio, né? Aí você pegava a imagem, o ponto mais alto, para ser a altura do retângulo. Como o meu retângulo agora ele tá com uma espécie de flutuando, né? Eu preciso do ponto mais alto e o ponto mais baixo do retângulo. O ponto mais alto é o F de CI, o ponto mais baixo é o G de CI. Perceba que o gráfico da função G está totalmente acima do eixo X, mas não precisava, ele poderia estar lá embaixo. Tá certo? O que eu preciso saber é quem está em cima e quem está embaixo. Não é quem está em cima do eixo X ou quem está embaixo do eixo X, não é isso. É se você traçar uma reta, quem é o ponto mais alto, quem é o ponto mais baixo. Uma reta vertical em cima do retângulo. O ponto mais alto, o ponto mais baixo. Subtrai para você ter uma altura. Por que tem que ser o de cima menos o de baixo? Porque aí é o maior menos o menor. E aí vai ficar positivo. E aí representa a altura de fato. Correto? Então, veja, se você repetir o processo, a área do retângulo AI, né, seria a base vezes a altura. A base é o ΔXi, a altura é o F de CI menos o G de CI. Eu vou reordenar aí para ficar como a gente fez lá atrás. Botei o ΔXi na frente. A área total seria aproximadamente a soma de todas as áreas de cada um dos retângulos. Trouxe aí a formulazinha do AI. Para isso deixar de ser aproximado e passar a ser exato, eu preciso fazer um limite. O limite do ΔX indo a zero. Né? ΔX, eu não sei se vocês lembram, o ΔX é o maior dos ΔXi. Se o maior vai a zero, todos os outros vão também. E aí, essa expressão aí, desse limite, desse somatório, é uma integral, só que não de uma função f. A função que está sendo integrada aí, veja, é f menos g. Tranquilo? Poderia ter chegado aqui e ter dito, é só você fazer a de cima menos a de baixo. Mas eu preferi colocar aí a dedução rapidamente, porque em outros, nos casos que vem adiante, se você não entender, você lembra que tudo vai vir de uma proposição baseada
nessa dedução. Tranquilo? Então, você vai ter que saber quem está em cima e quem está embaixo. Então, faz a integral de A até B e isso vai te dar a área entre as duas curvas F e G. Né? Eu estou chamando de curva, o correto deveria ser entre o gráfico de F e o gráfico de G. Quando eu falar as curvas, eu estou me referindo ao gráfico de cada uma das funções. Tá? Por favor. Então, tá aí o que seria a área entre duas curvas, uma estando acima da outra. E o que tem mais, professor? Pode ser que você tenha duas curvas, né? E elas estejam assim, como é que eu posso dizer? Na vertical, é complicado explicar isso. Uma situação como essa, essas curvas que você tem aí, você não teria o y como função de x. Eu não sei se vocês conseguem relembrar o porquê, né? É porque nesse caso aí sua função não é injetiva. Não seria injetiva. O que significa injetiva? Para um mesmo x você teria vários y, várias imagens. Também não consegui entender. Lá nos cursinhos da vida diz o seguinte: injetiva é se você passar uma reta vertical e cruzar o gráfico mais de uma vez, não é injetiva. Então, se você olhar para as duas curvas que eu estou colocando aí, colocar um gráfico, uma reta na vertical, né, escolha bem a posição, você vai ver que eu consigo traçar uma reta e em cada um desses gráficos eu cortar ele mais de uma vez. Ou seja, a função não seria injetiva, tá certo? E, portanto, não é injetiva, eu estou confundindo. Não há para ser função, não há exigência de ser injetiva, é óbvio, né? O que não pode ter, assim, para um mesmo x você ter duas imagens. Isso aí. Perdão, corrijam aí para mim, para eu não ter que gravar esse vídeo de novo, tá? Você teria várias imagens para um mesmo x. Isso fere a ideia de ser função. Mas o que não impede, nesse caso aí, de você ver o y, perdão, o x como função de y. Tá certo? O x como função de y. Então a variável livre, nesse caso, seria o y e a variável dependente seria o x. Tá bom? E aí você repete o processo que a gente fez antes, só que pensando agora em retângulos na horizontal. Então você teria um delta yi, o comprimento do nosso retângulo estaria deitado, né? Seria o f de y menos o g de y. E aí a nossa integral seria a integral de c até d. Por que c até d? Porque eu vou fazer o intervalo onde varia o y. Né? E a função maior é a quem está mais à direita. A função menor é a que está mais à esquerda. Para eu ter o comprimento, né, desses retângulos, é só eu fazer o maior menos o menor. O f de y menos o g de y. Tá ok? Essa é uma ideia. Poucas vezes a gente usa isso, mas assim, isso quebra muito galho em muitos momentos, assim, porque o que deve estar acontecendo na cabeça de vocês agora é assim: professor, se eu quiser fazer olhando os retângulos na vertical como a gente fez antes, dá para fazer? Dá. Só que você vai ter que subdividir a região A em vários pedacinhos e fazer um monte de integral. Então, para evitar de ter que fazer um monte de integral, às vezes você vai ter que fazer uma só, você faz isso aí que eu estou falando. Faz a integral pensando em retângulos na horizontal. Show? Bola para frente. O que mais pode acontecer? Veja, eu estou repetindo a primeira situação. Né? Você tem uma função totalmente acima de outra função. A função f está totalmente acima da função g. Só que nesse caso não foi informado onde começa e onde termina a minha região A. Ou seja, está faltando aí dizer onde é que está o A, onde é que está o B. E aí a pergunta é: como é que eu faço para encontrar isso? Né? Esse ponto de encontro aí das duas curvas. A resposta é bem simples. O que você vai fazer é igualar
f de x com g de x, isso vai te dar uma equação, você vai ter que resolver essa equação. Encontrando as respostas para essa equação, você na verdade encontrou os x, que são as bases desse ponto, dos pontos que você está procurando. Na verdade, eu estou procurando as abscissas mesmo, né? Eu chamei base, são as abscissas dos pontos, né? Então, encontrou essas abscissas, pronto, o y nem nos interessa, eu preciso é do x mesmo para eu saber onde vai ser o meu a e o meu b. Feito isso, aí pronto, aí volta para o caso onde a gente tinha parado, né? A integral, onde a gente tinha parado, não, o que a gente tinha falado há poucos slides atrás, é que, né, a função de cima menos a função de baixo. Professor, novamente, aquela pergunta. E se eu não sei, professor, o gráfico, quem está em cima e quem está embaixo? Bom, você descobriu o A, descobriu o B, não sei se é o F que está em cima ou se é o G que está em cima, faz em módulo. Tá? Aí tanto faz você fazer F de x menos G ou G menos F, tanto faz. Você vai fazer o módulo e aí se aparecer o menos, o módulo vai embora. Se não aparecer o menos é porque você já estava certo desde o início, o módulo de uma coisa positiva é ela mesmo, acabou-se. Show? E a situação, a extensão dessa ideia, como é que fica complicando mais essa situação? E se você tem uma curva, duas curvas, duas funções, e entre A e B, ou não sei nem quem é A, nem quem é B, mas essas funções, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, uma hora uma está em cima, outra hora essa uma está embaixo, e elas vão revezando assim, né? Como é que eu faço, professor? É a mesma brincadeira, não muda, né? Você vai pegar, vai fazer o f de x igual a g de x, vai encontrar todas as raízes, né? Todas as abscissas, né? Que aí seriam o a, o b, o c, o d. Né? Se o a e o b for dado, lhe interessa aquelas que você encontrar que estejam entre a e b. Se o a e o b não foi dado, significa que cada uma das raízes você vai ter que colocar elas em ordem, né? E de uma em uma você tem trechos onde as funções vão revezando quem está em cima e quem está embaixo. Tá ok? Então, vamos supor que você tem essa situação, você achou o A, achou o C, o D, o B, e aí a conclusão é, a integral seria o trecho que vai de A até C, o F está em cima, o G está embaixo. De C até B, inverte. De D até B, inverte novamente. Tá ok? Professor, eu não queria ter feito, não sei fazer o gráfico, eu queria escapulir novamente sem ter feito o gráfico. Como é que você faz? Faz a integral de A até C, e passa o módulo. Faz a integral de C até D, passa o módulo. Faz a integral de D até B, passa o módulo. Do início. Faça isso até o final e está resolvido o problema. Pronto. Isso é tudo que eu tinha para falar a respeito de cálculo de áreas. Eu acredito que falei de todas as situações possíveis. Aí é com vocês, a criatividade é de vocês. Cada situação que eu coloquei aqui, cada situação que você tiver com problema, dá para adaptar com alguma dessas que eu falei aqui. Tudo bem? Vou trazer aqui dois exercícios, dois exemplos, que foram os dois exercícios que eu coloquei na prova do ano passado. Do ano passado, oh meu Deus, em 2019. 2019, a última vez que eu fiz uma prova presencial. Show? Então, veja. O problema dizia o seguinte. Você tem uma parábola, né, x ao quadrado sobre 2, e essa parábola divide um círculo, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 8. Né, determine a área de ambas. Então essa parábola pega o meu círculo, divide ele de alguma forma lá em duas regiões, e eu estou pedindo aí que você calcule. Eu acredito que entraram em contato comigo assim, reclamando, né? Difícil fazer isso. Eu não consigo. Eu creio que é mais uma coisa de assustar do que propriamente ser difícil, né? Porque assim, qual é o gráfico de uma parábola? Qual é o gráfico de um círculo? E a questão está dizendo, olha, a primeira função é uma parábola, ela nem está escondendo, ela nem deixou a seu cargo descobrir que isso era uma parábola.
Mesma coisa com o círculo, está dito aí, é um círculo. Mas para você se menor ou igual, eu aprendi a equação do círculo com igual. Com igual é a circunferência. Com menor ou igual é o disco todo, ele é cheio. É a única coisa que muda aí, né? Então, veja, por onde é que eu começo? Aí é inevitável, você vai ter que fazer o gráfico. Não tem como. Por isso que eu falei antes, olha, não incentivo ninguém a fugir do gráfico. Porque os problemas é necessário, não tem como você adivinhar. Tem aluno que chega e diz, para você, eu consegui vislumbrar na minha cabeça. Não consegui desenhar, mas eu consegui vislumbrar. Faça a questão, se você tiver certo, eu vou dar que está certo. Mas duvido que você consiga vislumbrar na sua cabeça. Tá? Mas, assim, temos os nossos gênios aí, e eu que sou burro, né? Eu sou bem devagarzinho. Eu preciso desenhar, preciso ver bem direitinho para eu entender como é o problema. Meu filho vem com os probleminhas dele lá, meu filho está fazendo segundo ano. Ele já vem desenhar, diz, não, eu mesmo tenho que desenhar. Mas tá aqui, papai. Não, você desenhou. No ato de desenhar é onde entra a solução na minha cabeça. É como eu consigo desenvolver a solução. É desenhando, vendo, tendo um entendimento de onde cada coisa se encaixa. Mas esse é meu método, né? Então veja, esboçando, primeiro você põe aí os eixos, né? Aconselho você colocar o disco primeiro. De que disco nós estamos falando, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8, ou a raiz de 8, perdão, igual a 8, é um círculo centrado na origem e o raio é raiz de 8. Confere? Aí você põe a parábola, né? X ao quadrado sobre 2 é uma parábola também que passa pela origem. A diferença dessa parábola para a parábola pura, né? X ao quadrado, é que ela ou é mais aberta ou ela é mais fechada. Mas não tem. Tá ok? O que você precisa entender? Onde é que estão as duas regiões aí? Né? Tem uma região entre a parábola e a parte de cima do disco, e tem uma outra região entre a parábola e a parte de baixo, e o que está abaixo da parábola, né? Não é nem a parte de baixo do disco, é o que está abaixo da parábola. Confere? Aí, veja, eu vou fazer o seguinte, o raciocínio aí vocês podem fazer da maneira como vocês acharem melhor, mas o meu raciocínio seria o seguinte, eu vou calcular essa área aí, tá? Entre a parábola e o que está acima da parábola. O disco, eu sei calcular o disco todo, né? É πr ao quadrado. Então, a outra região vai ser πr ao quadrado menos essa área que eu tenho aí. A outra é fácil, a outra é simples. Então, ou seja, eu vou usar a integral para calcular uma. A outra eu vou por dedução. Ah, professor, se eu quiser fazer a integral, não faça. Vai perder um bom tempo e a integral não vai ser fácil. Né? Você vai ter que dividir em três pedaços, três regiões. Essa região que está abaixo, você vai ter que subdividir ela. Né? Três. Tá? Não aconselho. Então, veja, eu vou calcular a área dessa região que está pintada aí de cinza. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou achar a interseção, né, dessas duas curvas, para eu saber onde começa e onde termina. Se encaixa numa das situações que eu falei? Acho que vocês vão perceber, né, que se encaixa assim. Então, como é que eu faço isso? Né? Você vai pegar a equação do disco, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8. Opa, professor, do disco não, da circunferência. Vou pegar a equação da parábola, isso me dá um sistema. Você resolve esse sistema aí. Professor, como é que eu resolvo esse sistema? Pega esse y, os y da equação de baixo, substitui na equação de cima, você vai ter uma equação de segundo grau em x. Você vai ter duas raízes para x. Volta lá e você encontra o y. O y nem nos interessa, o que me interessa é só o x mesmo. Então você encontrou mais ou menos 2. Óbvio, né? O primeiro é o menos 2, o que está à esquerda. E o que está à direita é o 2. Né? Seria o a e o b da nossa integral. Então veja, a área A1 é a integral que vai do menos 2 até 2
da função que está em cima eu estou chamando de f, e menos a função que está embaixo eu estou chamando de g. Quem é f e quem é g? Professor, f é raiz de 8 menos x quadrado. Onde é que o senhor tirou isso? Qual é a equação do disco? Qual é a equação dessa diferença? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8. Você vai isolar o y. Né? Mas, professor, quando eu isolo, aparece um mais ou menos raiz quadrada de 8 menos x. Por que esse mais ou menos? O mais é a parte de cima do disco, da circunferência, perdão, e o menos é a parte de baixo. Como eu estou interessado na parte de cima, então é a raiz quadrada com um sinal positivo. Ok? E embaixo, quem é a função g? É a equação, a parábola, né? Que é x ao quadrado sobre 2. Então, substitui aí o f no lugar do f, o g no lugar do g, vai ficar a raiz quadrada de 8 menos x quadrado menos x quadrado sobre 2. Tá bom? Não vou resolver essa integral, vocês resolvam, não conseguem resolver, tá, o gabarito está lá no site, aí eu faço a dedução todinha, letra por letra. A resposta para isso aí vai dar um 4 mais 6π sobre 3. E o A2, professor? Bom, o A2 você vai pegar a área do disco, que é πr ao quadrado. Quem é o raio? É raiz de 8. Menos a área A1. Né? Faz a continha aí. Vai ficar 18π menos 4 sobre 3. E aí morreu o boi. O professor ficou bem curtinho aí, né? Coube aí numa tela só, né? Pois é. Né? A complicação maior, eu não sei, eu acho que há um amedrontamento gratuito, né? Eu não sei desenhar, e aí você já cria um trauma e, né, já parte para a guerra vencido. Mas essas questões assim, elas são uma delícia de serem feitas. Óbvio que é com a prática que você ganha segurança, né? A parte que eu diria assim, não, a parte mais difícil aí é essa integral da raiz de 8 menos x quadrado, que é uma substituição trigonométrica. Mas eu ensinei a fazer isso, né? Acho que vocês estão preparados para fazer essa integral aí. Bacana? Próximo exemplo. Encontre a área delimitada pela parábola. Veja qual é o gráfico novamente, uma parábola. E essa é a parábola x quadrada, a mais básica de todas, né? O gráfico delimitado pela parábola x quadrado e pela reta tangente a esta parábola no ponto 1, 1, ou seja, uma reta, e o eixo, outra reta. Tá? Aí eu acho que assim, é uma insegurança, né? Eu tinha essa segurança também, né? Professor, eu não sei encontrar essa reta tangente aí, não aprendi. É bem facinho, bem tranquilinho. Vamos lá. Por onde a gente começa? Bota o par de eixos aí na mesa, desenha a sua parábola. Minha parábola não está meio feinha, né? Desenhando esse PowerPoint não é brincadeira. Aí, veja, você tem uma reta tangente e o que você sabe é que ela é tangente no ponto 1, 1. Correto? Aí, veja, vamos juntar o que a gente sabe sobre essa reta. Primeira coisa que você pode afirmar, né? Ela passa pelo ponto 1, 1. Então, x0 igual a 1, y0 igual a 1, vamos chamar de x0 e y0 esse ponto, tá bom? O coeficiente angular dessa reta é a derivada da função no ponto 1. Que função, professor? A parábola, y igual a x quadrado. Qual é a derivada de x quadrado? Não é 2x? 2x, quando o x for 1, quanto é que dá? Doeu? Difícil até aí? Acredito que não, né? Aí veja, você tem o ponto e tem o coeficiente angular. Como é que acha a equação da reta? É lá do segundo grau. Vocês há de concordar comigo. Vocês hão de concordar comigo que é lá do segundo grau. Tem uma, chama equação geral, meu Deus. Uma forma geral da equação da reta. Y menos y0 igual a mx menos x0. Anote aí. E aí, com essa fórmula na mão, você coloca o x0 no lugar dele, o y0 no lugar dele e o m no lugar dele. E desenvolva tudo bonitinho, você vai chegar que o y é 2x menos 1. Tá ok? Confere.
Quando o x for 1, passa, o y é 1, não é isso? E qual é a derivada dessa função quando o x for 1? É 2. Então, satisfaz as condições que eu coloquei aí, né? Passa pelo ponto 1, 1 e tem coeficiente angular 2. Não existe outra reta com essas características aí. Só pode ser essa daí. Show? Professor, mas se eu fizer assim chutando, eu não vou gostar muito não, mas se você fizer, não vou lhe desabonar por isso não. Não aconselho a fazer assim, mas né, você escapou, né, de alguma forma. E como eu não coloquei restrições na questão, eu não ia lhe condenar por causa disso. Mas eu aconselho fortemente que você aprenda a fazer isso. Isso é cálculo 1, você está no 2. Tá bom? Supostamente você provou que aprendeu, né? Então vamos para frente. Já tenho a equação da reta. Então eu já tenho a função que representa essa reta. Tenho a função que representa a parábola. Se a gente estiver pronto e estiver disposto para fazer aquele pensamento dos retângulozinhos na horizontal, então a integral que nós estamos, a área que nós estamos procurando, chamada de A, vai ser a integral de 0 até 1. Por que 0 até 1? Eu estou fazendo em y, viu? O ponto mais baixo é 0, o ponto mais alto é 1. Vai ser uma função f, que está mais à esquerda, perdão, mais à direita, menos a função g, que está mais à esquerda. Então, quem é que está mais à direita? É a reta, que nós chamamos de 2x menos 1. Quem está mais à esquerda é a parábola, que tem a equação x², y igual a x². Só que eu preciso pensar nisso, não o y dependente de x. Eu preciso pensar no x dependendo de y. Então você vai voltar na sua reta e em vez de isolar o y como já está, você vai isolar o x. Volta na tua parábola, em vez de isolar o y, você isola o x. Tá ok? Então veja, vai ficar assim. Isolei o x na minha reta, ficou y mais 1 sobre 2. Isolei o x na parábola, aí ficou mais ou menos raiz de y. Tá certo? Ah, professor, é mais ou menos. Por que o senhor escolheu o mais? Veja, o mais é o trecho que está no lado positivo do eixo x. E o menos é o que está no lado negativo do eixo x. Cabe a você descobrir qual é o que lhe interessa, né? Onde é que está seu gráfico? O meu gráfico está do lado positivo do eixo x, então a parte da parábola que me interessa é raiz quadrada de y. E esse menos que está aí não é o da função, é o da integral, viu? É f menos g. Então ficou menos raiz de y dy. Aí essa integral é muito bobinha de ser feita, não tem muito mistério para você fazer. O resultado disso aí dá 1 sobre 12. Veja que nem a integral, nesse caso, ofereceu resistência, né? Vocês querem saber quantos fizeram isso aí? Essa questão? Parece que, por se tratar de quinta questão, todo mundo já tem um medo, já tem um fantasma aí registrado na cabeça. Essa é uma questão que eu acho que ninguém fez. Ninguém fez. Poucos tentaram fazer e fizeram um errado. Tá bom? Queria que vocês, né, se quiserem, né, me dessem um retorno. O que causa dificuldade nessa questão? Nessa e na anterior. O que é que poderia ficar melhor nessa explicação? O que é que causa medo a vocês? O que é que... Não é medo não, professor, mas eu não saberia fazer essa questão. Então, por quê? Onde é que está o entrave? Onde é que está o seu fantasma? Revela aí pra gente. Um abraço. Fiquem todos com Jesus. Olhem todos em casa. Álcool em gel, viu? Máscara. Cuidado aí, viu?